Olá, tudo bem? Para nós é um motivo de grande alegria, neste momento, recapitularmos a lição que, sem sombra de dúvida, tem nos ajudado a compreender aquilo que Paulo escreveu na primeira epístola e na segunda epístola escrita à igreja de Corinto. Os motivos, os propósitos, as razões, as renúncias, tudo aquilo que fazia parte do entendimento do apóstolo Paulo, inspirado por Deus e com o poder do Espírito Santo, para fazer com que a igreja entendesse o caminho que ela estava enveredando era um caminho que poderia prejudicá-los e, acima de tudo, prejudicar o trabalho que Paulo iniciou ali naquela cidade, naquela igreja tão amada pelo apóstolo Paulo, e de que ele dedicou 2 epístolas para que pudesse ocorrer entendimento. E a lição desta semana, ela tem como título, a lição número 9, Ministério movido pelo amor. Na semana passada, nós estudamos a questão da ressurreição, já estudamos a questão dos dons, o maior de todos os dons, que é o amor, a unidade, o pecado da igreja, foram alguns temas relevantes estudados na lição. Mas essa lição nos traz um tema também importante para a nossa compreensão. E em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque lhes escrevi, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Olha que coisa maravilhosa, o entendimento, a compreensão, o amor, o carinho, a dedicação que Paulo ele enxerga na igreja de Coríntios. E esse ministério movido pelo amor, que nós sabemos que é o maior de todos os dons, porque se a gente não fizer por amor determinadas coisas na nossa vida, não vai ter nenhuma forma de encaminhamento correto, algum entendimento correto e, acima de tudo, resgatarmos aquilo que, sem sombra de dúvida, já foi estudado aqui na lição, que é o princípio da unidade. Meus queridos, Paulo conheceu perseguições, perigos, profunda angústia, profunda tristeza em todo o seu ministério e perseguições que foram implacáveis. Mesmo assim, o amor de Paulo o ensinou a continuar amando e cuidando das igrejas das quais ele fundou, das igrejas das quais ele sofreu para fundar, e igrejas que ele vivenciou o nascimento dessas igrejas e, acima de tudo, ele pôde acompanhar essas igrejas. Então, o que Paulo enfrentou? Como dito aqui, ele suportou perseguições e agressões verbais, enfrentou perigos e enfrentou privações. E o que movia Paulo? O que movia Paulo é que, primeiro, Paulo carregava essas igrejas no coração dele. Ele não deixou de amar essas igrejas por causa da perseguição, dos perigos, das privações e das perseguições. É porque Paulo carregava essas igrejas no coração e ele encontrava a motivação, o motivo do amor em Cristo para continuar amando, para continuar cuidando dessas igrejas. Veja que coisa interessante, como o princípio do amor norteia a vida de uma pessoa. Para Paulo, amar a igreja não significava depender das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Seu ministério refletia o amor de Cristo e o amor pela igreja, que permanecia em Paulo, mesmo em meio ao ódio muitas vezes enfrentado. E outro ponto importante também, ação de graças. Paulo encontrou motivos para agradecer, mesmo quando falava do sofrimento, das adversidades, de tudo que ele havia passado. E em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele mostra que Deus ele age nos momentos certos. Deus consola na tribulação. O consolado consola o outro. E o Paulo, que recebeu o consolo de Deus, ele consolava outras pessoas. A aflição, ela ensina a gente a confiar em Deus ou deixar de confiar em Deus. O livramento produz gratidão. E quando nós descobrirmos que, através do trabalho, do ministério feito por amor, a gente é recompensado, a gente ganha livramento, a gente ganha alívio, a gente vai compreender a necessidade de amar e não odiar. Quem experimenta o consolo de Deus passa a enxergar o sofrimento de outra maneira, de outra forma.
porque você que tem Deus, e a Bíblia diz que quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada. A Bíblia diz também, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia também diz que nesse mundo passareis por tribulações. Jesus disse, nesse mundo passareis por tribulação, mas eu venci o mundo. Paulo recebeu esse cuidado e aprendeu a oferecê-lo a quem estava passando por aflição. Paulo recebeu e Paulo ele devolveu todas as agressões que ele sofreu, ele devolveu com amor, com bondade, com atenção, com carinho e com dedicação. Outro ponto a destacar aqui na lição, simplicidade e sinceridade. Paulo demonstrava que seu amor pela igreja de Corinto, do qual ele sofreu, ele participou para que aquela igreja ela se tornasse uma realidade, para que aquela igreja ela se tornasse relevante em meio a uma cidade tão corrupta, uma cidade tão imoral, uma cidade tão pagã. Paulo também é preciso nós enxergarmos a forma como ele se relacionava com os membros daquela igreja era algo que, se uma pessoa não tem o poder de Deus na vida, ele não é capaz de enfrentar. Sua conduta mostrava que o amor cristão, ele se expressa através da integridade. Isso é extremamente importante. E assim como deve ser a nossa atitude, né, de sinceridade e simplicidade. A pureza dos motivos, a franqueza na mensagem, a integridade na conduta e a transparência diante de Deus. Paulo não deixou de falar a verdade àquela igreja, amando aquela igreja. O próprio Deus, ele disse, eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Às vezes a gente recebe uma disciplina em casa ou na igreja, a gente acha ruim, mas o próprio Deus disse, eu disciplino e castigo a todo quantos amo. E é preciso que nós entendamos o verdadeiro motivo, o verdadeiro sentido. E às vezes não se compreende que o pecado ele tem que ser chamado pelo nome e o pecado ele precisa ser disciplinado e não a pessoa. Porque a gente repreende o pecador do pecado dele, mas o pecador a gente ama, a gente acolhe, a gente abraça, a gente trata com amor. Para Paulo, amar a igreja também significava agir sem duplicidade ou com duas caras. Quando há simplicidade, quando há sinceridade, o ministério se torna mais limpo, mais confiável e mais cristão. E você vai aprender na sua vida que não adianta você agir por disputa, você agir por raiva, agir por ódio ou agir por outras circunstâncias negativas. Deus ele vai colocar o propósito que ele colocou em Paulo, ele vai colocar em todos nós, na nossa vida, no nosso coração e na nossa existência. Mudando os planos por amor. Paulo queria visitar a igreja de Corinto, mas ele achou por bem não visitar a igreja para não causar um tumulto maior. E poderia ser que aquele que foi repreendido por manter uma relação com a esposa de seu pai fosse uma das pessoas, não há nenhuma comprovação disso. Eu estou aqui apenas conjecturando, não é? Que fosse uma das pessoas que estivesse indignado com Paulo, que Paulo ele falava, como nós estudamos anteriormente, e teve um estudo que a gente estudou, a questão do pecado na igreja. Paulo chamou o pecado pelo nome. Paulo não alisou a igreja que ele gostava. A mudança de Paulo de não visitar a igreja e escrever a epístola, isso não implicava a falta de firmeza do apóstolo Paulo. Ele mostrou que, às vezes o amor também ele pode rever caminhos. Né? Então, no lugar de ir, Paulo resolveu escrever, porque escrevendo, talvez, ele alcançou muito mais do que a presença dele. Então, ele fez o plano de estar em Corinto, ele mudou de itinerário, entendeu? E fez uma epístola no lugar de estar. Essa decisão evitou uma visita dolorosa, uma visita traumática à igreja. E o motivo, ele queria poupar a igreja de Coríntios, que ele tanto amava. Se a gente analisar o contexto de 1 Coríntios, que é uma epístola de repreensão, né? Mas no final Paulo ele traz à igreja o bom entendimento do amor como princípio norteador e o maior de todos os dons, mas ele começa em 2 Coríntios mostrando uma mudança para que houvesse, assim, uma possibilidade de poupar a igreja de Corinto de um conflito maior. Paulo não mudou os planos porque deixou de se importar com a igreja ou porque ele estava com medo, de maneira nenhuma. Mudou justamente porque se importava
e queria preservar a igreja de um sofrimento maior. E às vezes é bom a gente se afastar de determinadas coisas para não causar um constrangimento maior. Outro ponto também a ressaltar, perdão e reafirmação do amor. Paulo mostra que o amor cristão leva o pecado a sério. O pecado deve ser chamado pelo nome, mas nunca perder de vista a recuperação de quem errou e de quem se arrependeu. Correção, o que coloca ali na segunda epístola, capítulo 2, versículo 6, confronta o pecado. Paulo confrontava o pecado com a firmeza, mas o perdão e o amor, ele deve existir do princípio, quando está estabelecido o pecado. Acolher o pecador com a graça que Deus, através de Cristo, nos acolheu. Isso é de fundamental importância. Depois que a correção cumpriu o seu papel, Paulo queria que a igreja deixasse a condenação para trás e voltasse a demonstrar perdão, consolo e amor. Meus queridos, Deus ele repreende o pecado, mas ele acolhe o pecador. Deus ele colocou na parábola do filho pródigo que o pai acolheu o filho, não o pecado do filho, mas acolheu o filho que veio pedir perdão ao pai e voltou para os braços do pai. E assim é o Deus da consolação, o Deus do amor, o Deus do perdão. Como diz a oração de São Francisco de Assis, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. E, meus queridos, o último tópico da lição, triunfo em Cristo. Enquanto aguardava notícias de Coríntios, através de Tito, através de Timóteo, Paulo passou da inquietação ao consolo e, por fim, ao triunfo em Cristo. A inquietação, sem descanso, por não encontrar Tito e saber alguma coisa, como a igreja estava encarando a situação. Consolo, animado pelas notícias de Coríntios, que os irmãos estavam acolhendo os conselhos e que agora eles poderiam redirecionar a rota e entenderam muito bem o que Paulo estava fazendo, falando e agindo era para o bem da igreja e conduzindo a igreja de Corinto ao triunfo. E o triunfo nós só alcançamos quando nós estamos em Cristo. Para Paulo, triunfar em Cristo era reconhecer seu agir, mesmo em meio às dificuldades, e continuar espalhando com sinceridade a fragrância do Evangelho. Não era o triunfo para Paulo, não era ele entrar no embate, ele ganhar teologicamente no argumento dos irmãos, era que eles entendessem o pecado que eles estavam inseridos, entender que a igreja estava se desviando dos propósitos de Deus, que a igreja não estava cumprindo os propósitos de Deus e que eles precisavam entender que a igreja deveria influenciar o mundo e não permitir que o mundo influenciasse dentro da igreja. Para Paulo, triunfar em Cristo era reconhecer e agir em meio à dificuldade, com firmeza de propósito, com entendimento, com a palavra, mas com amor, espalhando sinceridade, fragrância, porque ele diz, nós somos como um bom perfume. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 17, e que devemos exalar um cheiro suave, e não um cheiro de briga, e não um cheiro de maldade, e não um cheiro da desavença, e não um cheiro da arrogância, da prepotência. E assim, meus queridos, ao rever a experiência do apóstolo Paulo, percebemos que o amor cristão não elimina as dificuldades do ministério de maneira nenhuma, mas a maneira de enfrentá-los. É preciso, muitas vezes, silenciar, depois de anunciar, depois de dizer, depois de combater, para que não haja um trauma maior. E assim, é sofrer sem deixar de consolar, corrigir sem deixar de amar, mudar sem deixar de ser íntegro. Às vezes a gente precisa mudar de rota, mudar de caminho, rever, para não causar o mal maior. Às vezes você está certo e toma atitudes erradas. Paulo estava certo, mas tomou a atitude correta. Às vezes a gente está certo e toma a atitude errada, volto a dizer. E a gente precisa ter cuidado para que o Espírito Santo norteie a nossa decisão e que ela seja norteada pelo amor. Em Paulo, o amor não tornou o seu ministério mais frágil, de maneira nenhuma, mas definiu a maneira como ele enfrentava a situação e muitas vezes mudando de rota e cuidava da igreja para que não pudesse quebrar ou não viesse quebrar a unidade da igreja. E como é que a gente tem tido essa postura de Paulo no trabalho,
na escola onde nós estudamos, em nossa família, na igreja que nós frequentamos. É preciso que nós tenhamos o bom entendimento e que possamos ter uma postura correta, saber observar a maneira como nós iremos entrar em determinada circunstância, para que a gente não possa agir de forma a não transparecer o amor de Cristo em nossas vidas. Meus queridos, que nós possamos sermos norteados pelo amor de Cristo. E eu gostaria de dizer a você que é preciso que nós tenhamos muita firmeza e muita convicção no Senhor e no Espírito de Deus para agirmos corretamente. E eu gostaria, neste momento, de chamar você para nós fazermos uma oração. Vem comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela recapitulação da lição, que ela nos ajuda a entender a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar, tá certo? Em mais uma lição. Próxima semana nós iremos continuar esse estudo maravilhoso, Ministério Cristão Autêntico. Quando a gente ama, a gente tem um Ministério Cristão Autêntico. E eu convido você, próxima semana, a estudarmos. Mas convido a você também a assistir até o fim aquilo que nós estudamos hoje, a dar um like, não passe por esse canal sem deixar o seu like, por favor. E se você é a primeira vez que você está assistindo, se inscreva no nosso canal, faça um comentário também no canal, tá certo? Para que tire a sua dúvida no nosso canal, ok? E até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Muito obrigado por nos acompanhar e que Deus continue nos abençoando sempre.